Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser nossa companheira de caminhada hoje e sempre. Vamos neste vídeo conhecer mais um relato importante deste grande livro, chamado Grandes Vozes do Além. Livro ditado por espíritos diversos e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. O relato que vamos conhecer é o número 36, intitulado Consciência Culpada, abre aspas. Na noite de 23 de fevereiro de 1956, nossos benfeitores espirituais ofertaram-nos a consideração valioso estudo. Trouxeram ao recinto o espírito que se deu a conhecer por F. Cunha, cuja mente eclipsada pelo remorso se mostrava inteiramente encarcerada nas teias do crime por ele cometido. O comunicante, através do médium que lhe retratava a angústia na fisionomia congesta, falou-nos comovedoramente do seu drama íntimo. Explicaram-nos os mentores de nosso tempo que assim procediam para examinarmos as dolorosas condições da alma, como que cristalizada nos meandros da culpa, cerrada sobre si mesma, a reviver indefinidamente a lembrança do delito praticado em lastimável e constante recapitulação. Trovejante voz determina que eu fale. Estranho poder rearticula-me a garganta. Falar, entretanto, para quê? Para quem? Quantas vezes já reconstituí minha história para acabar no mesmo tormento infernal? Onde estou? Que vozes imperativas são essas que ordenam a exteriorização de minha palavra? Falar para quem? Para os duendes que povoam as minhas trevas e gargalham diante da minha dor? Para a ventania que me açoita e que me trouxe até aqui, onde experimento a sensação do mendigo vagueante a refugiar-se na carne morna de um animal? Falar para quê? Sinto-me extremamente cansado. Não tenho ideia de rumo. Perdi a noção do caminho. Sequei a fonte de minhas lágrimas. Estou cego. Tateio na escuridão. Esgotei todas as blasfêmias que podiam assomar aos meus lábios. Clamo debalde por socorro. Bati a porta da oração inutilmente. Sou o judeu errante da lenda, mais infeliz que ele mesmo, porque não apenas caminho. Sofro terrivelmente. Perdi a minha visão externa, mas guardo a minha visão do mundo íntimo para recomeçar sempre e interminavelmente o meu crime. Confessar-me para que ouvidos? Para que juízes? Falar simplesmente para minha consciência culpada? Entretanto, essa voz é dominadora e determina que eu conte minha história de novo. Não precisarei, porém, gastar muita energia. Basta lembrar o recomeço. Veja a sala de nossa casa, tudo iluminado dentro da noite. Desejava desfazer-me de minha irmã solteira. Herdáramos ambos grande fortuna. Devia a ela associar-me ao destino. Desejava, contudo, senhorear a sós o patrimônio financeiro que nos favorecia o mundo familiar. Angelina era meu obstáculo. Arquitetava planos de modo a eliminar-lhe a presença, até que uma noite minha irmã,
veio confessar-me um amor infeliz. Amava e não era amada. Pretendia comungar a sorte de um homem que lhe retribuía a afetividade com profunda aversão. Estava doente, abatida. Maquinando o meu crime, roguei-lhe renunciasse àquela afeição mal-nascida. Ofereci-lhe ponderações. Preparei deliberadamente o fraticídio. Conduzia para a nossa pequena sala de leitura e de música. Pedi-lhe, em nome de nossa grande amizade, escrevesse uma carta de despedida ao ingrato, que lhe não acolhera a ternura. Como valorizar um homem que lhe menoscabava o coração? Convencia. Angelina, em pranto, grafou a missiva de adeus. Leu-a comovidamente para mim. Aprovei-lhe os termos. Em seguida, roguei-lhe tocasse o piano, velha música triste de nosso ambiente doméstico. Desejava preparar meu delito. Angelina tangeu suavemente o teclado. Era uma valsa de despedida, predileta de meu pai que nos deixara a caminho do sepulcro, seguindo os passos de nossa mãe. Logo após, aconselhei-lhe o recolhimento. Sentia dores, repetiu. Prometi-lhe uma fricção de óleo balsâmico no tórax, tão logo se visse recolhida ao leito. Angelina obedeceu sem tergiversar. Na penumbra, preparei meu revólver. Envolvi minhas mãos em 2 lençóis para evitar qualquer vestígio que me denunciasse a autoridade policial. Na sombra do quarto, procurei no peito o local dolorido e desfechei-lhe um tiro certeiro no coração. Ela morreu como uma ovelha embele no matadouro. O sangue borbotou em torrentes. Com cautela, prendi-lhe a arma à mão flácida. Preparei o ambiente. Depois de algum tempo, clamei por socorro. A tese do suicídio que eu apresentara foi amplamente aprovada. Depois dos funerais, a visão do ouro superou o remorso. Eu era, enfim, o dono de enorme fortuna. Podia dispor dela à vontade, e assim fiz. Governei largos haveres. Sufoquei a consciência, gozei a vida, como melhor me pareceu. Despendi largas somas, viajei, dominei. Fiz o que meus caprichos reclamavam. Até que um dia, num desastre, não sei que gênios perversos me situaram o carro à frente de um abismo no qual me despenhei. Meu corpo também foi aniquilado entre ferros torcidos. Mas desde então, sou como uma esfera sombria. Uma grande bola de chumbo aeriforme, porque tudo é treva por fora, mas tudo é claridade por dentro, obrigando-me a recomeçar o processo de minha falta. Tenho sede, tenho fome, contudo tão somente encontro cornucópias rubras a despejarem moedas e cédulas ensanguentadas sobre minha cabeça. Pergunto às trevas a que me recolho: onde está o poder do tempo para fazer que minhas horas recuem, a fim de que meus braços se imobilizem antes da fatal deliberação? Pergunto onde vive a morte, para que ela, com seu ancinho infernal,
me decepe a consciência. Ninguém me responde. Ouço gargalhadas, ouço gênios infernais que talvez estejam associados ao meu crime, mas que eu não posso divisar em minha feição exterior, porque se tudo ouço, nada vejo. Estou mergulhado nas trevas. Minha alma sente-se jungida ao remorso, assim como a lenha está presa ao fogo que a consome. Onde está o repouso prometido aos penitentes? Já gritei, minha desdita aos 4 cantos da terra. Suplico um amparo que nunca chega. Trago comigo o inferno no coração. Para quem? Para quem estou falando nas sombras? Será dia, no campo exterior em que minha voz se faz ouvida? Quem me escuta? Que vento me trouxe até aqui? O remorso persegue-me inalterável. Quem me ouve? Os demônios e as fúrias da tempestade? Infelizmente, sou eu mesmo a testemunha da minha própria confissão. Revejo o crime praticado. Dinheiro, o dinheiro, a fortuna de meus pais. Sangue, sangue nas minhas mãos, sangue na minha vida, sangue no meu coração. Para quem repetirei essa história? Para quem? Eis que o vento me retira de novo. Aonde irei? Para quem repetirei minha terrível história? Sou um fantasma no cárcere do remorso tardio. Que poder é este a impelir-me para diante? O crime. O crime não compensa. O dinheiro não compensa. A culpa é o meu grilhão. F. Cunha. Aí, portanto, mais um relato deste grande livro, chamado Grandes Vozes do Além. Relato 36, Consciência Culpada. Aqui nós temos a consciência de F. Cunha, um espírito imortal. Eu também sou um espírito imortal. Também tenho uma consciência. Pergunto então, como está minha consciência agora? Minha consciência, eu poderia considerá-la culpada de algo ou não? No relacionamento íntimo, eu comigo mesmo, como é que eu observaria a minha consciência? Eu colocaria a minha consciência em qual prateleira? Consciência do dever cumprido, consciência tranquila, consciência em paz, consciência justa, ou consciência injusta, culpada, consciência que não cumpriu com seus deveres? Aonde que eu posiciono a minha consciência? Porque é disso que se trata o nosso estudo. Nossos estudos, nossas reflexões, este trabalho, este canal de nome O Ser Espiritual, trata apenas de nós olharmos para nós mesmos e não para os outros. As histórias, os relatos aqui trazidos, lidos e comentados são materiais de apoio para que nós possamos investigar o que nós somos. Longe de nós trazermos histórias aqui para vestirmos as togas de juízes e lavrarmos sentenças. Não é esse o objetivo.
Consciência culpada. Como é que a minha consciência está hoje? Estamos falando do ano de 2023. Aqui, este relato, ele foi conseguido, anotado, em 1956, no dia 23 de fevereiro. Há 67 anos atrás. Eu não tenho 67 anos ainda. Esse relato é mais velho do que eu. Se nós não fizermos essa pergunta, ou as perguntas que precisam ser feitas a nós mesmos, ficaremos à deriva. Como esse personagem aqui nunca se fez, até o momento do crime, as perguntas que deveriam ser feitas a ele mesmo. E aqui a gente vê o resultado da cegueira. Uma cegueira material patrocinada pela ganância. Ganância de ter. Ganância de possuir. Patrocinada pela avareza de não repartir nada com ninguém. Então, ganância e avareza patrocinaram este crime. Claro que existem outros patrocinadores aí. Obsessão, egoísmo, orgulho, vaidade, soberba. Todos estes patrocinaram o crime relatado aqui neste relato. 67 anos. E o que mais me impressiona é que histórias muito próximas, muito análogas à história de F. Cunha, estão acontecendo agora, nesse exato momento. Crimes estão sendo praticados por conta do desejo de ter, de possuir, de dominar e de se fazer maior que o outro. Crimes no plural. Porque o homem deseja dominar o outro homem. O homem deseja ser maior do que o outro homem. E aí eu pergunto, aonde está o amor de Jesus? Onde estão os ensinamentos do Cristo? Aonde estão as diretrizes do Evangelho iluminado que desceu do alto? Porque Jesus é o amor que desceu do mais alto. Entenda, entenda. Jesus é um espírito puro crístico. Bilhões e bilhões de anos à nossa frente em termos evolutivos. Jesus domina o ar e o mar. Ele governa esse planeta. Domina as leis. Sabe de tudo o que nós não sabemos. E este ser mergulhou no plano físico de um planeta de provas e expiações, onde o mal predomina sobre o bem. Ele mergulha em um momento para nos trazer a paz, o amor, o perdão, a fraternidade, para nos indicar caminhos, para nos mostrar como fazer, como um mestre nos indicando o que pode e o que não pode. Aonde estão esses ensinamentos hoje, em 2023? Me responda, por favor. Por favor. Que eu não os vejo
como deveria haver. Porque eles não são praticados como deveriam ser praticados. Porque na minha concepção nunca houve uma sociedade tão materialista quanto essa. Não digo a sociedade brasileira, estou falando do planeta, nossa sociedade humana como um todo. Para mim nunca foi mais materialista como é hoje. Nunca houve um momento tão materialista quanto o momento em que a gente vive hoje. Porque no passado, não era de uma maneira global, mundial. Eram em pontos isolados. Em um determinado momento, a Europa tornou-se um ambiente materialista, em outro, a América, em outro, a Ásia. Isso nós podemos encontrar na história dessas sociedades, nas histórias, perdão, no plural, dessas sociedades. Mas hoje nós vemos como um todo o materialismo invadindo, permeando a vida de cada pessoa. E aí eu pergunto, aonde está Jesus aí, nesse meio, nesse caos? Aonde está? Porque colocaram Jesus numa cruz, raptaram, sequestraram as palavras de Jesus. E certas denominações religiosas se dizem detentoras de Jesus, donas de Jesus. Dizem que apenas através delas, estas religiões que estão aqui e acolá, é que o homem encontrará a tal da salvação, entre muitas aspas. Que mundo é esse que nós vivemos? Nós estamos caminhando para o abismo? Cegos guiando cegos? Cegos seguindo cegos? O fanatismo explode dentro de igrejas, de templos, de casas espíritas. A segregação hoje, ela não é mais velada. Ela é explícita. Levantam-se estandartes na defesa de armas, de genocidas, de exércitos, de guerras. E onde está Jesus? Onde está Jesus na minha vida? Em que momento eu pratico aquilo que o nosso mestre nos solicita? Porque ele é o caminho que nos leva à verdade e que nos dá a vida. Eu vim para que tivestes vida, e vida em abundância. Não é isso? Mas como é que está a minha vida? Porque aqui é a história de um homem cego pela ganância, perverso, maldoso, assassino. Mas é a história dele. Eu não preciso aqui lavrar nenhuma sentença, porque a sentença ele mesmo lavrou a ele mesmo. Ele deu a sentença a ele mesmo. Mente eclipsada pelo remorso, inteiramente encarcerada nas teias do crime por ele cometido. Ele fugiu da lei do homem, não foge da lei de Deus. Porque a lei de Deus é a nossa consciência. E se eu não jogar limpo comigo, não adianta, eu não escapo. Porque o que ele fez aqui? Sufoquei a consciência. Viajei, dominei,
Fiz o que meus caprichos reclamavam. Gozei a vida como me pareceu melhor. Sufoquei a consciência. Sufoquei a consciência. Então eu repito o que F. Cunha fez? Estou sufocando minha consciência ou não? Porque a consciência ele sufocou ali se enganando, se embriagando, fazendo uso dos bens que não eram dele. Os bens que são de Deus. Mas que permitiu que ele usasse como ele bem desejou. E foi o que ele fez. Não desejou compartilhar nenhum centavo com a irmã, que já estava num sofrimento do coração, do sentimento, se sentindo triste por não estar ao lado da pessoa que ela estava amando naquele momento. E este homem perverso utiliza-se desse sentimento, um sentimento bonito, elevado, de amor, de desejo, da irmã dele, Angelina, por um homem. Ele faz uso, forjando um suicídio da irmã. E o plano deu certo. Um plano patrocinado certamente por mentes trevosas. Se nós fôssemos buscar aqui a história, o desdobramento disso aqui no plano espiritual, veríamos muitas participações aqui. Onde há um assassinato, existe obsessão. Espírito trevoso ali. Onde há uma agressão, existem espíritos ali atuando. Onde existe uma divergência, uma discussão, existem espíritos ali atuando. Aqui não foi diferente. E em determinado momento, ele mesmo, durante a fala dele, ele diz isso, que ele escuta muitas vezes vozes. Não vê, mas ouve. Ali na região trevosa, aonde ele estacionou. Para onde ele foi levado. Fez preces, rogou amparo. Mas por que eu sempre vou pedir socorro depois de eu mesmo ter colocado incêndio na minha vida? Eu mereço, então, que o bombeiro venha me auxiliar? Façamos essa reflexão agora com a gente. Eu tenho na minha frente uma área. E eu posso, nessa área, plantar o que eu quiser. Belas sementes ou espinhos. Plantei espinhos. E agora eu terei que atravessar este campo onde o plantio foi feito de espinhos. Vou rogar socorro, auxílio, amparo. Mereço? Mereço? Quem plantou o espinho? Quem cavou o meu buraco? Quem praticou o crime? Quem se aliou às forças tenebrosas que seguem a nossa espreita? Porque não nos enganemos e não nos esqueçamos de que somos observados, somos acompanhados pela luz e pela treva. De que adianta, depois do crime praticado, pedir o perdão? Por que então praticastes o crime? Tenho sede, tenho fome. Contudo, apenas vejo moedas e cédulas ensanguentadas serem despejadas sobre minha cabeça.
Pergunta às trevas a que me recolho, onde está o poder do tempo para fazer que minhas horas recuem, a fim de que meus braços se imobilizem antes da fatal deliberação. Agora, então, eu desejo não praticar lá, mas quando eu estava enceguecido pela ganância, eu pratiquei o crime. Onde está o erro aí? Onde está o erro? Uma vítima foi agredida por uma arma de fogo. Angelina. Angelina precisará perdoar o irmão, senão ela não terá paz. F. Cunha precisará se perdoar e pedir perdão à irmã, para que ele possa se libertar do grilhão, como ele diz na último parágrafo, última fala, do grilhão da culpa. Mas ele não tinha culpa quando herdou a herança dos pais, não é? Ele não tinha culpa. Se ele recebesse aquela herança, dividisse com a irmã, e o que lhe cabia, sua parte, pegasse essa parte e transformasse ela em benesses para os outros, F. Cunha seria elevado a uma posição mais alta, já que ele não só praticou a caridade, como não desejou nenhum prêmio. Não desejou nenhum troféu. Fez a caridade porque entendeu que o importante era auxiliar aquele que tinha menos do que ele. Se ele tivesse feito isso, teria mérito perante a outro. Não fez isso. É escolha. Ele escolheu cair. Caiu. E aí, o remorso me persegue inalterável. Remorso, não arrependimento. Infelizmente, sou eu mesmo a testemunha da minha própria confissão. Ele fala para se ouvir. Ele escuta. E ele volta naquele relato, naquela vivência, naquele passado. Ele não consegue se livrar daquilo, nesse momento. O que ocorreu foi que esse espírito foi tirado do local onde ele estava e levado até a seção mediúnica, onde Chico estava. Lá ele se manifesta. Ele tem, ao se manifestar, ele tem um choque anímico com as forças do médium. Esse choque é benéfico, porque ele sente o impacto no corpo. E o médium, sendo o Chico, naturalmente, as emanações positivas, elevadas do médium, impactam o espírito. E ele tem um ganho, uma melhoria. Claro que é mínima, mas já é uma melhoria, é um tratamento. Ao ir até a sessão, ele está sendo tratado. Dali, houveram desdobramentos que a gente não sabe. Certamente esse espírito já está numa condição muito melhor. Passaram-se 67 anos. Ele estava sendo tratado, cuidado. Muito provavelmente já reencarnou. Se não, está prestes a reencarnar. Mas e os pais nessa história? Porque o pai, a família, deixou ao filho e à filha uma herança. Grande fortuna. O que mais os pais deixaram para esses dois filhos, para esses irmãos? Os bens materiais são materiais. Ficam. F. Cunha fez e desfez. E toda a fortuna dele ficou. O carro que caiu lá do alto da montanha, esse espatifou todo, ficou,
O corpo dele ficou. Mas ele, a essência, a alma, o espírito, o perispírito, retornaram ao plano espiritual. Com o quê? Os pais ensinaram esses filhos o caminho da verdade? Os pais deixaram um legado cristão a esses filhos? Esses filhos aprenderam a rezar, aprenderam a história de Jesus, aprenderam a fazer boas escolhas com os pais, porque os filhos também aprendem a fazer boas ou más escolhas com os pais, porque eles observam, eles vivenciam. E a palavra, ela cativa, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O que esses filhos aprenderam com os pais? Porque os pais, se não deram aos filhos os entendimentos, também terão remorsos e arrependimentos. Então a gente tem aí uma sequência que vai explicando por que as quedas vão se fazendo acontecer. E a gente retorna. Vamos pular, 67 anos, 2023. Nós vemos essas histórias acontecer aqui e agora. Porque o mundo é materialista e o mundo não vive uma vida espiritual. Responda a você mesmo. Você vive uma vida mais material ou espiritual? A partir do que você vive, haverá uma consequência. Nas casas hoje, nós temos vários dispositivos que conectam as pessoas. Celular, televisão, computador, tablet, relógio, perdão. Uma casa inteligente, a cortina desce quando o sol está assim, e liga a luz, tal, não sei o que, e um robozinho faz. As casas são inteligentes. E quem habita a casa? Se conecta com o quê? É inteligente em que sentido? Leva uma vida material e espiritual. É simples, é só a gente observar essas tais mídias sociais. Vai lá e observa o que é mostrado, o que é divulgado, o que é visto, o que é que gera interesse nas pessoas. Ou melhor, voltemos os canhões para nós. O que gera interesse em mim? Eu conheço mais das parábolas de Jesus ou conheço mais dos títulos do meu time de futebol? Eu conheço mais do plano espiritual ou conheço mais as cidades que estão espalhadas pelo Brasil? Eu despendo mais meu tempo com as futilidades do plano físico ou coisas importantes para o meu espírito? Porque todos aqueles que enveredam pelo caminho que F. Cunha enveredou, o resultado é o mesmo. Ou melhor, o resultado é pior. Porque isso aconteceu há 67 anos atrás. Mas agora, no limiar de um novo ciclo, não há mais tempo para essas aventuras extravagantes. Não há. E depois haverá o quê? O que houve desde sempre. Choro e ranger de dentes. Aonde eu irei? Eu gosto dessa pergunta. Aonde eu irei? Interrogação. Jesus disse: que fostes ver no deserto? Uma cana soprada pelo vento? Que fostes ver no deserto?
Perguntemos então a nós, o que nós temos visto e buscado? Para onde nós temos ido? Para onde iremos? Eu gosto dessa pergunta. Aonde irei? Saindo daqui, dessa gravação, aonde eu irei? Fazer o quê? Amanhã, aonde eu irei? Fazer o quê? Durante a semana que vai começar, aonde eu irei? Fazer o quê? E o que eu tenho feito com a minha vida? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu tenho feito com as minhas possibilidades de realização? Me importa, então, construir palácios? Me importa construir fortunas? Me importa ser mais importante e ser seguido por milhares de pessoas? Me importa dominar, me fazer superior aos outros, soberano, soberbo? O que me importa? Para onde eu irei? Eu preciso saber responder isso. Porque aquele que não tem essas respostas é como um barco no mar, sem destino. A onda leva de um lado para o outro. Quem não tem objetivo, quem não tem destino, qualquer destino serve. Mais uma reflexão importante. E ele diz, a fortuna de meus pais. Dinheiro não é de ninguém. A gente usa enquanto está aqui. E ele passa de mão em mão. Sejamos sábios para utilizar o que chega em nossas mãos, entendendo que tudo é perecível no plano físico, nós somos imortais e as consequências virão, e virão nas nossas costas. A sua consequência não vem em mim, a minha responsabilidade não será transferida a você. Reflexão, meditação, tomada de decisão é pessoal, intransferível, e que cada um cuide da sua. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve nosso Mestre Jesus.